E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar no universo dos carros mais raros e exclusivos do planeta. Sabe aqueles veículos que você olha e pensa: nossa, quem tem um desses deve ser podre de rico? Pois é, mas hoje a gente vai falar de carros que nem o sujeito mais bilionário do mundo consegue comprar. Existem máquinas sobre rodas que são tão únicas que o dinheiro simplesmente perde o valor. Não importa se o cara é um magnata do petróleo ou um gênio da tecnologia, existem certos automóveis que são verdadeiras fortalezas da exclusividade. E por quê? Porque não são meros carros, são obras de arte sobre rodas, com uma produção ridiculamente limitada, às vezes um único exemplar no mundo inteiro. Então se preparem, porque ao longo deste vídeo eu vou te mostrar quais são esses carros. Vou te contar as histórias por trás deles, e você vai entender por que eles se tornaram esses objetos de desejo completamente inalcançáveis. Vamos desvendar os segredos, as lendas e os motivos que fazem desses veículos verdadeiros mitos no mundo automotivo. Então, já se ajeita aí na cadeira, pega a pipoca, porque a nossa viagem pelo mundo dos carros mais exclusivos e cobiçados do universo já vai começar. Segura firme, porque vai ser insano. E para começar essa nossa jornada pelo Olimpo dos carros intocáveis, a gente tem que falar dela, a Ferrari 250 GTO. Se existe um carro que define a palavra exclusividade, é esse aqui. Essa obra de arte italiana foi produzida entre 1962 e 1964, com apenas 36 unidades saindo da fábrica da Ferrari. Naquela época, a Ferrari não estava simplesmente vendendo um carro. Eles estavam escolhendo a dedo quem teria a honra de possuir uma 250 GTO. Hoje em dia, cada uma dessas 36 preciosidades está guardada como um tesouro nacional, protegida por colecionadores que são verdadeiros guardiões da história automotiva. Já rolaram histórias de propostas que ultrapassaram os 70 milhões de dólares por uma única 250 GTO. E a resposta dos donos? Um sonoro: não obrigado. Mesmo que um desses donos raríssimos cogitasse vender, o comprador ainda teria que ser aprovado por um círculo muito fechado. A Ferrari 250 GTO é um símbolo máximo de exclusividade, de status, de uma era dourada do automobilismo. Ter uma dessas não é sobre ostentar riqueza, é sobre pertencer a um clube tão seleto que faz qualquer lista de bilionários parecer um evento público. O design é atemporal, uma escultura sobre rodas. O ronco do motor V12 Colombo é música para os ouvidos de qualquer apaixonado por carros. Cada uma das 36 unidades tem sua própria história, suas próprias batalhas, suas próprias glórias. A raridade, a história, a beleza, tudo isso contribui para o seu status lendário. Então, quando a gente fala da Ferrari 250 GTO, estamos falando do ápice da pirâmide da exclusividade automotiva. Um carro que nasceu para poucos e que, com o passar das décadas, se tornou ainda mais inatingível. É a prova viva de que certos objetos de desejo estão além do poder financeiro, guardados por uma paixão e um legado que o dinheiro não consegue tocar. É sem dúvida uma lenda intocável e um começo perfeito para nossa lista de carros que nem os bilionários conseguem ter. E não é para menos, né? O design é atemporal, uma escultura sobre rodas. O ronco do motor V12 Colombo é música para os ouvidos de qualquer apaixonado por carros. E o histórico nas pistas? Simplesmente vitorioso, dominante. Cada uma das 36 unidades tem sua própria história, suas próprias batalhas, suas próprias glórias. Agora, se a Ferrari 250 GTO é uma lenda do passado, o nosso próximo carro é a prova de que a exclusividade extrema também existe no presente, e de forma ainda mais personalizada. Estou falando do Rolls-Royce Boat Tail. Quando eu digo personalizado, galera, eu quero dizer que esse carro é praticamente uma extensão da alma do seu dono, feito sob medida nos mínimos detalhes.
A primeira coisa que choca no Boat Tail é a sua produção. Apenas 3 unidades foram fabricadas em todo o mundo. E não é que você pode chegar na Rolls-Royce e encomendar o seu, mesmo que você tenha todo o dinheiro do universo. Essas 3 unidades foram desenvolvidas em colaboração direta com famílias absurdamente ricas, clientes ultra especiais da marca, que participaram de cada etapa do processo de criação. E quem são esses sortudos? Bom, a Rolls-Royce é super discreta, mas os boatos que correm no mundo dos super ricos são quentíssimos. Dizem as más línguas que entre os proprietários estaria ninguém menos que o casal Beyoncé e Jay-Z. Mas, oficialmente, os nomes são mantidos em segredo absoluto. O que não é segredo é o nível de personalização absurdo de cada Boat Tail. Cada um dos 3 carros é único, refletindo os gostos e paixões de seus donos. Compartimentos especiais para piqueniques luxuosos, guarda-sóis que se abrem automaticamente e até mesmo jogos de talheres de prata maciça, feitos exclusivamente para o carro. Mas aí vem o golpe final para os bilionários que ficaram sonhando em ter um. Não adianta ter bilhões e bilhões na conta, implorar, fazer promessas. A Rolls-Royce já deixou bem claro que não pretende fabricar nenhuma unidade a mais do Boat Tail. Acabou, fim de papo. Quem tem, tem. Quem não tem, bom, pode apenas admirar as fotos e os vídeos, como este que vocês estão vendo agora, e sonhar acordado. Esse carro é a prova viva, pulsante, de que no mundo dos automóveis de ultra luxo, o dinheiro, por si só, não compra tudo. Ele abre portas, claro, mas existem certas experiências, certos objetos, que estão além do alcance financeiro. O verdadeiro poder, nesse caso, reside na exclusividade absoluta, na raridade intrínseca de possuir algo que literalmente mais ninguém no mundo pode ter igual ou sequer encomendar. É um status que transcende o valor monetário. O Rolls-Royce Boat Tail não é apenas um meio de transporte, é uma declaração. Seguindo nossa lista de carros que fazem os bilionários chorarem no cantinho, temos uma máquina que é praticamente um fantasma, uma lenda urbana sobre rodas, o Maybach Exelero. Esse carro é tão misterioso e exclusivo que até hoje pairam dúvidas sobre quem realmente é o seu dono e onde ele está escondido. O Exelero foi criado em 2005 como um protótipo único para testar pneus de alta performance da Fulda, com um design futurista e um motor V12 biturbo que despeja mais de 700 cavalos de potência. O Exelero não era só aparência, ele era uma verdadeira fera. Ele ficou mundialmente famoso quando o rapper americano Birdman anunciou que tinha comprado o Exelero por $8 milhões. A notícia correu o mundo, mas as negociações nunca foram oficialmente confirmadas pela Maybach. Alguns dizem que a venda se concretizou, outros que foi apenas um golpe de marketing do rapper. O fato é que, depois de um tempo, o carro sumiu dos holofotes, e até hoje, ninguém sabe ao certo quem é o verdadeiro dono do Maybach Exelero. Muitos acreditam que ele permanece guardado a 7 chaves em alguma coleção particular extremamente exclusiva. Um carro tão único, com uma história tão peculiar, certamente não estaria dando sopa por aí. O seu valor não é apenas financeiro, é um valor histórico, um valor de raridade absoluta. É o tipo de peça que um colecionador muito específico e com conexões muito poderosas conseguiria adquirir e manter em segredo. Mesmo que você tenha os $8 milhões ou até 10, 20 milhões, como você compra algo que ninguém sabe onde está ou se está realmente à venda? O Maybach Exelero é mais do que um carro. Ele se tornou um mito sobre rodas, um exemplo perfeito de que, mesmo com rios de dinheiro, alguns veículos são simplesmente, fundamentalmente, inacessíveis. A sua história é um lembrete de que o mundo dos carros ultra exclusivos opera sob regras próprias, muitas vezes envoltas em mistério e especulação. Agora, preparem-se para conhecer um carro que não apenas é raro,
mas que nasceu com a proibição de ser vendido para o público comum, não importa o quão bilionário esse público seja. Estou falando do McLaren F1 LM. Se o McLaren F1 normal já é um ícone, a versão LM é o santo graal, a versão mais pura, mais visceral, mais próxima de um carro de corrida que jamais poderia rodar nas ruas. Apenas 5 unidades do McLaren F1 LM foram fabricadas. Essas 5 máquinas foram construídas para celebrar as 5 vitórias do McLaren F1 GTR nas 24 horas de Le Mans em 1995. E aqui vem o detalhe que frustra qualquer bilionário com um cheque em branco na mão. Esses carros jamais foram colocados à venda ao público da maneira tradicional. As 5 unidades produzidas são guardadas a 7 chaves, como verdadeiras joias da coroa, pelas próprias fabricantes ou por colecionadores extremamente selecionados. Muitas vezes, esses carros são protegidos por contratos que proíbem explicitamente a sua comercialização no mercado aberto. A ideia é preservar o legado, a integridade histórica desses veículos. Eles são usados apenas em eventos muito especiais, exposições em museus de renome, ou demonstrações em festivais de velocidade. Mesmo que um bilionário aparecesse com uma proposta indecente, com um caminhão de dinheiro, não adiantaria nada. O carro simplesmente não está disponível. O McLaren F1 LM representa um tesouro tecnológico, um marco na história da engenharia e do design automotivo. O seu valor vai muito além do dinheiro que alguém poderia pagar por ele. Esses veículos são considerados patrimônios da marca McLaren, símbolos da sua capacidade de inovação e do seu sucesso nas pistas. Por isso, eles são mantidos sob um controle rigorosíssimo. Para fechar nossa lista de carros inacessíveis, vamos entrar num território um pouco diferente, mas igualmente fascinante e, em muitos casos, ainda mais restrito, o dos carros com um peso histórico gigantesco. E um exemplo emblemático disso é o Mercedes-Benz 770, também conhecido como Grosser Mercedes. Esse carro não é apenas uma máquina de luxo, ele é uma testemunha ocular de um dos períodos mais sombrios e conturbados da história mundial. O Mercedes-Benz 770 Grosser ficou tristemente famoso por ser um dos carros oficiais utilizados por figuras de alto escalão do regime nazista, incluindo o próprio Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, pouquíssimas unidades desses carros sobreviveram ao tempo e à destruição da guerra. E aquelas que restaram são absolutamente impossíveis de serem adquiridas pelo mercado privado. Esses veículos estão, em sua maioria, sob custódia de museus de história, memoriais de guerra ou coleções militares ao redor do mundo. Eles são considerados artefatos históricos de valor inestimável, e a sua venda para colecionadores particulares levantaria questões legais e éticas extremamente complexas. O mesmo princípio se aplica a muitos outros veículos que foram utilizados por líderes mundiais importantes ou que estiveram envolvidos em eventos históricos cruciais. Muitos desses automóveis são considerados patrimônio histórico e cultural do seu país. Eles simplesmente não podem mudar de mãos. Não importa quanto dinheiro seja oferecido. Esses carros são mais do que simples meios de transporte. Eles são cápsulas do tempo. Eles carregam as marcas da história, as memórias de eras, governos e culturas inteiras. O seu valor não está na performance do motor ou no luxo dos acabamentos, mas sim no que eles representam, nas histórias que eles poderiam contar se pudessem falar. São símbolos imortais, protegidos para sempre do alcance do mercado e, consequentemente, do alcance até mesmo dos bilionários mais determinados. E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma jornada incrível aqui no canal. Depois de conhecer todos esses carros inacessíveis, essas máquinas que são verdadeiros sonhos de consumo, mas que nem o dinheiro mais absurdo do mundo consegue comprar, fica aquela reflexão no ar, né? Será que o dinheiro realmente compra tudo?
Será que ter uma conta bancária com mais zeros do que a gente consegue contar é o passaporte para todas as vontades? Pelo que vimos hoje, a resposta é um sonoro e retumbante não. Claramente, quando a gente fala desses veículos específicos, o valor deles vai muito além da etiqueta de preço, se é que algum dia eles tiveram uma que fosse publicamente acessível. O verdadeiro valor está na história que cada um carrega, na raridade que os torna únicos, no legado que eles representam para o mundo automotivo e, em alguns casos, para a própria história da humanidade. É uma combinação de arte, engenharia, exclusividade e, muitas vezes, um toque de mistério que os torna tão especiais e, claro, tão impossíveis de serem possuídos por qualquer um. Então é isso, galera. Se você curtiu esse mergulho no mundo dos carros mais exclusivos do planeta, se você ficou de queixo caído com essas histórias e com essas máquinas incríveis, não esquece de fazer aquele ritual sagrado aqui do YouTube. Deixa o seu like maroto aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos sobre o mundo dos carros, curiosidades insanas e tudo aquilo que vai te surpreender e te deixar com vontade de saber mais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!